a Igreja Matriz de São Julião de Lobão. Fazendo aqui um preâmbulo, e isto não está escrito no texto que vou ler do livro do Sr. Francisco de Gouveia, portanto vou aqui fazer um preâmbulo e aqui um esclarecimento. É assim, vão aparecer duas designações no texto, Igreja Velha e Igreja Nova. A Igreja Velha trata-se do mesmo edifício da Igreja Matriz atual, só que, entretanto, ainda sem o aumento que foi feito em 1820. Portanto, a Igreja Velha é o edifício original, o inicial, sem as obras. A Igreja Nova é a Igreja após as obras. Portanto, começando pela Igreja Velha e passando a citar o texto do livro de Francisco de Gouveia, vamos lá então. Esta igreja era uma vigaria, portanto a Igreja Velha era uma vigaria perpétua de apresentação real, conforme referem as inquirições de 1258. A igreja tinha por orago São Julião, que ainda se mantém e está descrita como tendo 4 altares. O altar do Santíssimo, o altar da Nossa Senhora do Crasto, o altar de São Sebastião e o altar de Santo António. Tinha 2 irmandades, a Irmandade da Nossa Senhora do Crasto e a Irmandade das Almas. Em 1757, o vigário que o Real Padroado representava tinha um rendimento de 40.000 reis mais o pé do altar. Em 1804, houve visitação à Igreja Matriz, sendo assinalado que já havia obras de ampliação da Igreja Nova. Refiro-me à Igreja Velha, pois a atual igreja foi inaugurada em 1820 após obras que duraram cerca de 20 anos e ainda se prolongaram por mais algum tempo para cumprir as recomendações do enviado do Bispo de Viseu. De referir que a velha igreja tinha na sua frontaria um alpendre. Teve visita do enviado do Bispado de Viseu em 1780, 1802, 1804, 1817, 1826, 1890, 1891 e 1895. Recomendou obras no altar de Nossa Senhora do Rosário em 1780. A Igreja Nova. As obras desta igreja, portanto, volto a repetir, é a mesma igreja, só que Igreja Nova designada a partir das obras que levaram ao aumento da sua capacidade e à construção da torcineira. Portanto, a Igreja Nova. As obras desta igreja começaram em 1802 e foi inaugurada em 1820, conforme data na varanda do coro. Algumas obras ainda continuaram por mais algum tempo para acabamentos sugeridos pelo visitador do bispo. Em 1817, ainda decorriam obras de ampliação e este mesmo visitador do bispado fez várias recomendações dos acabamentos. Foi aumentada e alteada no seu prolongamento fronteiro e dotada de 2 púlpitos, uma torre sineira, um batistério e a varanda do coro. Portanto, isto fazia parte da obra de alargamento, a obra de aumento da Igreja Velha, portanto, para a Igreja Nova. A nave central tomou o aspecto monumental que ainda hoje se conhece. A torre sineira foi adjudicada após leilão a Joaquim António Marques de Sabugosa, pela quantia de 1.400.000 reis, isto em 1802. Na construção da nova igreja, trabalharam pedreiros vindos dos lados de Fornos de Algodres e Mangualde, a que se juntaram os mestres pedreiros da freguesia. Nota: dos mestres de cantaria vindos de fora, Fornos de Algodres, faziam parte os avoengos de Júlio Ferreira Lopes, também ele pedreiro e cujos antepassados por cá ficaram. Estes mestres de cantaria eram designados por oficiais de pedreiro ou pedreiros de risca. As obras de carpintaria foram adjudicadas a Joaquim António Marques, assistente em Sabugosa, por 1.950.000 reis, e incluía o desmantelar de um alpendre que existia na frontaria da Igreja Velha e pelo qual se entrava para essa mesma igreja. Nota: houve polémica com a arrematação destas obras, contestada por outros arrematantes. A igreja era assistida por um vigário, um padre coadjutor, pelos muitos padres encomendados existentes na aldeia e ainda outros vindos das freguesias vizinhas. Nos livros do Cabido da Sé, pelo Regulamento Geral das Igrejas e Capelas do Bispado, está escrito no documento avulso o seguinte: Lobão, Igreja de Invocação a São Julião, entre parênteses, Vigaria Perpétua do Padroado Real. Tem sacrário e 2 altares colaterais, invocação ao Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora do Rosário. Sacerdotes, 6 subdiáconos, pessoas coletivas 655, menores 44, ermidas 2. Está suficientemente ornada com o que andamos a visitação em 1665. Livros 2, folhas 83. Portanto, isto são
São duas informações laterais que constam aqui do livro de Francisco de Gouveia. Vamos agora dar aqui uma pequenina, e também referir-me aqui a este texto, que tem a ver com as residências paroquiais. Também há alguma informação, e eu também desconhecia, e que de facto é muito interessante. Portanto, residências paroquiais. Funcionou muitos anos dentro do Passal, até à implantação da República em 1910. Em 1902, em tempos do vigário Bernardo Correia de Campos, que ali vivia, houve incêndio nas cozinhas que levou à destruição da residência paroquial. São ali assinalados como residentes o padre Domingos Fernandes Homem, de Santar, e que tinha como criado um homem da mesma localidade que tratava do Passal e morreu pobre. O padre João Gualberto de Pina Cabral, vigário da freguesia, durante quase 50 anos, e que ali vivia na companhia de sua mãe e de sua irmã Leonor. Ali viveu na companhia de duas sobrinhas, o padre José Carlos da Mota e Matos de Tonda, e que foi vigário do Lobão durante cerca de 35 anos. Já no princípio do século XX, foi ali vigário residente na companhia de três irmãs, Bernardo Correia de Campos, da Corredora, e que também foi presidente da Junta de Freguesia. Com os adventos da Primeira República e a perseguição à Igreja, os padres destacados para Lobão começaram a ficar hospedados em casas particulares. Em 1910, com a implantação da República e a perseguição à Igreja, aparece em 23 de 6 de 1923 um anúncio da repartição de finanças a fazer a arrematação do Passal de Lobão por 15.000 escudos e uma horta à fonte de Vila José por 300 escudos. Por iniciativa do padre António Ribeiro, já no final dos anos de 1940, houve uma subscrição pública para ser construída uma residência paroquial dentro do lado da igreja. A residência é essa que existe ainda hoje. A subscrição foi um êxito e houve até gente humilde que colaborou com alguns dias de trabalho para ser edificada a residência paroquial que ainda hoje se encontra dentro do adro da igreja, nos terrenos do antigo cemitério da paróquia. Portanto, o adro da igreja, não é? O que é hoje o adro da igreja, o terreno circundante à igreja matriz e à casa paroquial, portanto, era onde se situava também parte ou a totalidade do cemitério da freguesia. Portanto, acabei de ler sobre a Igreja e sobre a residência paroquial, portanto, mais dois textos, dois excertos do livro da História de Lobão, de Francisco Gouveia.